O que nos ensina a parábola do vinhateiro? Encontramos essa parábola descrita em 3 evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. Assim são chamados porque têm em comum uma mesma estrutura e também o mesmo estilo narrativo. O termo sinótico significa que eles têm muita semelhança entre si em sua abordagem sobre a palavra de Cristo. Esses evangelhos são encontrados em Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12, e Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19. Essa parábola mostra a rejeição dos líderes religiosos à mensagem do Pai. Esses líderes são representados nesta parábola pelos lavradores maus, a quem o proprietário de uma vinha a havia arrendado a eles. O dono da vinha, após plantá-la, cercou-a com uma cerca, cavou um tanque para amassar as uvas e fez uma torre. Após terminá-la, arrendou sua vinha a alguns lavradores e partiu para uma viagem. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o pagamento pelo arrendamento da sua propriedade, da sua vinha. Os lavradores agarraram os servos do dono da vinha, mataram um deles, espancaram outro e, ao último, apedrejaram. Então, o dono da vinha enviou outros servos, os quais, a despeito de serem em maior número, do mesmo modo foram tratados pelos vinhateiros. Finalmente, o dono da vinha enviou seu próprio filho, julgando que a ele respeitariam e pagariam o que deviam ao proprietário da vinha. Todavia, vendo os lavradores que se tratava do filho do dono daquela propriedade, confabularam entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e nos apropriaremos de sua herança. Então eles os levaram para fora da vinha e o mataram. Perguntou então Jesus aos que o ouviam: quando o dono daquela vinha regressar de sua viagem, o que fará aqueles homens maus? Seus ouvintes responderam: eles os matará com grande sofrimento, esses homens maus, e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe paguem corretamente o valor do arrendamento. Perguntou então Jesus: vocês nunca leram isto das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sob esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele
falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Esta parábola nos ensina a respeitar a palavra de Deus, não sendo egoístas, rebeldes ou incrédulos. Ela mostra que todo líder espiritual deve se conduzir com responsabilidade, exortando-nos a refletirmos sobre como recebemos a palavra do nosso Criador, como bom solo ou como mau solo. Essas são lições que Jesus nos dá nesta parábola. Os líderes religiosos podem agir de duas formas, ou aceitando ou rejeitando a liderança divina e arcando com as consequências. Ela mostra que Jesus é a pedra angular, ou seja, o fundamento da fé. E tais como os construtores que a rejeitaram estão construindo sua vida sobre areia movediça. Alerta essa parábola sobre a grande responsabilidade dos líderes religiosos ao cuidar do povo de Deus, aqui representado pela vinha, e prestarão contas da sua conduta. Portanto, ela alerta sobre o julgamento de Deus sobre os que se rebelam contra a sua vontade, perseguindo seus mensageiros, que aqui representam os profetas enviados por Deus para comunicar a sua vontade aos responsáveis por suas ovelhas. Assim, nesta parábola, na demonstração do seu incomparável amor pela criatura humana, Deus oferece uma oportunidade para que os pecadores reflitam e se arrependam dos seus pecados, numa evidência que, sendo o perfeito amor, sempre está disposto a perdoar o pecador arrependido. Esta parábola nos exorta a examinarmos nossas vidas de modo a termos convicção de que a estamos edificando sobre sólido fundamento, que é Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o único mediador entre Deus e nós, conforme lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Enquanto há vida, há esperança, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas nunca devemos esquecer que não é possível caminhar com Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida, sem renúncia.
conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, Deus tem um propósito para você. Portanto, reflita e tome posse dessas palavras enquanto está vivo. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.